Ação. Omissão. Primeiro, os nazistas vieram buscar os comunistas, mas como eu não era comunista, eu me calei. Depois, vieram buscar os judeus, mas como eu não era judeu, eu não protestei. Então, vieram buscar os sindicalistas, mas como eu não era sindicalista, eu me calei. Então, eles vieram buscar os católicos, e como eu era protestante, eu me calei. Então, quando vieram me buscar, já não restava ninguém para protestar. O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Martin Niemöller, Martin Luther King. Boa semana. Tornou-se omisso tudo aí. Tem pauta para hoje? Olha lá, Orlá. É Pedro, né? ITR. ITR. Está aproximando. Pedro. SEI e venda de ativo imobilizado. Adair? Adair, livro diário. Espera aí, Geraldo. Coloca o meu no quadro, que o meu é só balanço, né? Balanço. Ali. Ô, Carlos. A DME, a Instrução Normativa 1761. A dúvida nela aqui. IN. ME. Pois é, DME. Da Instrução Normativa, que número? É 176. Opa. Simples Nacional. Simples Nacional. Pior que eu esqueci o nome dele. Ok. Eu queria convidar a doutora para a mesa aqui, mas a nossa mesa está cheia, hein, rapaz? Vamos registrar a presença dela aqui, todo mundo a conhece já, ela já esteve aqui conosco. É um prazer recebê-la novamente. E, na medida do possível, nós vamos direcionar algumas perguntas para você. Ok? Então tá. ITR, Alaor. Eu gostaria de me informar a área mínima para fazer o ITR. A partir de que área ela está isenta do ITR? De 30 hectares? Não, Pois é, o Arnaldo seria, não sabe, não? Pois é, que eu já vi falar de 1 hectare para cima, diz que se quiser fazer, pode fazer. Não, mas... Essa medida de 30 hectares, eu não tenho conhecimento dela. Deixa eu com... Fala aí, Otávio. É com relação às imunidades, né? Isso. É considerado como gleba de pequeno... um imóvel de pequeno módulo, né? É 100 hectares, se localizados nos municípios compreendidos da Amazônia Ocidental, no Pantanal Mato-Grossense e Sul Mato-Grossense. 50 hectares, se localizado no município compreendido no Polígono da Seca ou na Amazônia Oriental. 30 hectares, se localizado em qualquer outro município. Pois bem, aí quando você vai preencher ITR, vai te perguntar, você tem imóveis? Se marcar assim, você não tem imunidade. Aí você tem que fazer.
Desse de 30 hectares eu tenho que fazer? Você é imune se você não tiver outro imóvel. Se você tiver um imóvel na cidade, certo? Você não está imune ao ITR. Aí você tem que apresentar o ITR. Ah, tá certo. Você entendeu? Você tem um imóvel urbano e tem 30 hectares. E tem 30 hectares, tem que fazer o ITR. Tem que fazer. Se você só tem 30 hectares, você tem imunidade, mas você tem que fazer o ITR. Você tem imunidade, mas você tem que apresentá-lo. Para mim é novidade isso aí, porque eu já vi pessoas com 7 hectares, com 3 hectares, tudo faz ITR, tem inscrição no ITR. Tem que fazer. Pois é. Desde que seja único. Não, estou mesmo sendo único. Fala aí no microfone. Mesmo sendo único, você estaria obrigado, só não tem imposto a pagar. Correto, paga os R$10. Mas Né? você é obrigado a fazer. Não importa o tamanho. Agora, nessas zonas aí, se você tiver 30 hectares e tiver um imóvel na cidade, você tem a obrigação de fazer e de pagar. Todo esse agravante está escrito nisso aí. Ok. É o entendimento que eu entendi disso aí. Enquanto volta o microfone para lá, eu deixo o Everaldo falar aqui. Fala aí, Everaldo. Microfone seu, cadê? Otávio, lá ele vai perguntar no ITR se é imune. Ele vai te perguntar se você tem outro imóvel. Se marcar sim, você perde a imunidade. E se eu colocar lá que eu não tenho, o imposto então vai sair zerado? Não é que vai sair zerado, ele vai fechar aqueles campos da parte de tributação. Aí você não preenche, mas você é obrigado a entregar o ITR, mesmo sendo imune. Ok? Não vai pensar que você é imune, não vou entregar. Você vai ter que entregar, hein, o ITR. Peraí, deixa o Everaldo comentar aí. Comenta aí. Tá ligado não, seu microfone. Peraí, fala. 10 mil metros. 10 metros, 30 hectares. 30 hectares, 300 mil metros, né? 300 mil metros é muita terra, cara. Quantos alqueires dá? 6 alqueires, pouco. 6 alqueiros, olha. Rapaz, o cara tem 6 alqueiros, não quer nem declarar nada? É muita coisa, é muita terra. Não, mas vamos ficar com a informação do Otávio aí. Deixa o Ronaldo aqui comentar. Deixa eu só ler aqui um assunto aqui, que está dizendo: imunidade. O ITR não incide sobre pequenas glebas rurais. Quando as explore, só ou com a família ou proprietário que não possua outro imóvel. Parágrafo único. Para os efeitos desse artigo, pequenas glebas rurais são os imóveis com área igual ou inferior a 100 hectares, se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental. 50 hectares, se localizado em município compreendido. 30 hectares, se localizado em qualquer outro município. Ou seja, aqui a interpretação. Diz, se você não tem outro imóvel e só tem uma propriedade de terra de 30 hectares, é dispensado de se fazer. Se não... Parágrafo único. Para os efeitos desse artigo, pequenas glebas rurais são os imóveis que eu já li aqui. Certo? Não incide, o ITR não incide sobre pequenas glebas rurais. Quando as explora só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel. Certo? Não incide sobre pequenas glebas rurais, quando explora só com sua família ou o proprietário que não possua outro imóvel. Só porque esse outro imóvel aqui não diz que é urbano ou se é rural. Diz outro imóvel. Certo? E se a área for inferior a 30 hectares. Não possua outro imóvel. Aí, inclusive, o Otávio localizou muito bem. Aí eu pergunto, o Otávio, você entende que é qualquer imóvel, tanto urbano quanto rural, ou só imóvel rural? Para título de esclarecimento, senhor Ronan, eu estive fazendo um curso lá no Conselho Regional de Contabilidade semana passada sobre ITR.
Eu tenho uns slides aqui, tem toda a legislação aqui compreendida aqui a esse respeito. Posso falar com o senhor com toda segurança, se você tiver outro imóvel urbano, o senhor é obrigado, o senhor perde a imunidade. Não, eu não estou questionando, eu estou, inclusive, aí, como diz, até valorizando, eu só estou tirando uma dúvida, da minha dúvida, que eu sei que conhecer e você conhece. Eu só pergunto então, e você respondeu. Pode ser, inclusive, imóvel urbano. Ok, é isso que eu não estava sabendo e eu pedi para explicar. Sabe? Ok, então. Fala no microfone, peraí. Dentro do que eu estou entendendo, eu tenho 1 hectare e não tem mais nada, não vou pagar nada, mas eu sou obrigado a fazer. Ah lá, ó. Tá certo, é isso mesmo. Você não, O que eu estou tá entendendo é imune. isso. O que você leu eu compreendi assim, e o que ele leu antes eu compreendi assim. Só estou isento de pagar, mas de fazer eu não estou não. 1 hectare. 1 hectare rural. Lá, eu tenho uma chacrinha lá. Não estou isento de fazer em hipótese alguma. Não existe isenção de fazer. Existe isenção de pagar. É o que eu estou entendendo do que vocês dois estão lendo. Ok. Acho que é isso aí mesmo. Vamos o microfone lá no Pedro lá. Vamos falar da SEI primeiro, Pedro. Eu queria saber quando que a construtora está obrigado a abrir uma SEI de uma obra. Quando que uma construtora está obrigada a abrir uma SEI? Para uma obra. Uma obra. Toda vez que ela contratar uma obra para fazer. Reforma, qualquer coisa é obrigada a criar uma SEI para essa obra? Correto. Toda vez, porque a construtora ela tem um CNPJ. Certo. Certo? Então, para construir a SEI, para pagar individualmente a SEI da obra... A retenção do INSS? Você fala retenção do INSS. Não, ela tem que criar, tem uma arte, a RT. O engenheiro vai lá, vai fazer uma edificação, ou uma estrada, ou alguma coisa. Então, o engenheiro da construtora faz uma ART, a arte. Com aquela ART, você faz uma SEI. Deixa a Divina comentar. Sim. O Eli falou muito bem, só que a matrícula SEI é para ela alocar a mão de obra que está naquela obra para ela fazer o habite, senão depois dificulta e é obrigatório. É uma lei. Toda construtora que tem seu canteiro de obra, contrata a obra empreitada, subempreitada, qualquer outra finalidade, ela tem que fazer a alocação dos empregados e os devidos pagamentos de qualquer natureza. Correto, era isso que nós íamos falar. Vincular os recolhimentos para aquela obra. Entendeu? Deixa. É porque, assim, a título de retenção do INSS, na nota fiscal, correto? Aí tem aquele código de recolhimento, né? Aí eu deparei com o código 2631. Certo? Recolhimento é a GPS, né? Você recolhe. Aliás, recolhe no DARF agora, né? No DARF, na SEI. SEI, DARF né? é GPS, né? Não é GPS mesmo, 2631. Era 26? 31. O 2631 fala assim, contribuição retida, nota fiscal, fatura, empresa, prestador de serviço, CNPJ. Peraí, Divina, para os internautas ficar atentos também. Porque quando você for lá cadastrar a construtora, você vai criar dentro da GFIP uma obra. Vai pôr obra fulano de tal, não sei de onde. Aí você põe a matrícula SEI. Aí você vai... Quando você for transmitir a GFIP, você vai alocar com esses funcionários ali, o engenheiro, todo mundo estiver na obra, aí ela vai ser separada. E aquela GFIP vai servir para você fazer o ABIS, para você prestar de conta, para você fazer o custo real, o orçado que está ali. Então, aquele ali vai ser o movimento da obra. Custo operacional, pessoal, vai ficar ali dentro. As retenções também, porque se tiver, por exemplo, mão de obra de terceiros, vai lá também. Você vai criar o lá. Eu achei que a retenção 2658 e a 26...
31. Para obras. Obras empreitadas e supreitadas. Você vai olhar lá na instrução... Fábio, aquela instrução... 971. 971, isso mesmo. Se você ler, você vai entender direitinho. Tá? Deixa o Ronan ler uma Aqui, parte. tem aqui, diz o seguinte: da obrigatoriedade e abertura de SEI em obras de reforma. Segundo a Instrução Normativa 971 de 2009, o proprietário do imóvel ou dono da obra que contrate reforma em regime de empreitada parcial, incluindo material e mão de obra, artigo 26, inciso 2, superior a 20 vezes o limite máximo do salário de contribuição vigente na data de início da obra, deve possuir a matrícula SEI, junto ao INSS. Se a obra não se enquadrar nos casos de dispensa, quando a matrícula do SEI não é obrigatória, ou nos casos de empreitada parcial, quando a matrícula SEI é obrigação do contratante, a matrícula SEI da obra deverá ser providenciada pela contratada. E tem mais coisas aqui, nessa IN 971, olha lá pelos artigos 26. Ok. Sobre a venda do ativo, ou vai dar SEI aí ainda? Não, fechou. Vou ligar essa lei. Como? Fala o microfone aí para nós. Certo, vou dar uma lida dessa lei 971 no artigo 26. Ah, tá, ok. Então vamos lá da venda do ativo aí. É comigo mesmo. Então vai lá. Eu estou com um cliente que está em duas situações. Né? Ele tem uma empresa e o pai dele tem outra empresa e tem umas máquinas lá. Né? E o pai dele está querendo fazer ou a doação ou a venda para ele. Qual que é mais interessante? Em termos de tributação. Não, na minha opinião, a tributação é a mesma. Tanto faz doação, tipo assim, no caso do ICMS. Isso. Certo? Agora, no caso de ganho de capital, aí tem que fazer um planejamento para verificar quais as condições favoráveis. O valor é grande? Como que é? Não, o valor é, né? Inclusive a máquina teve mais A empresa 1 está querendo doar ou vender para a empresa 2? Exatamente. O pai tem uma filha que tem uma empresa. O pai tem umas máquinas lá e quer pegar essas máquinas, inclusive tem mais de 5 anos, né? Em termos de depreciação já foi embora, né? Mas não tem valor de mercado. Né? Certo. Então aí ele está pensando, o que pode? Fazer uma doação para a filha dele, né? Da empresa dele para a filha dele, ou fazer uma venda. A empresa é no Simples ou é presumido? A que, que quer fazer doação é presumido, que vai receber do Simples. Sim. Pois é, porque aí nesse caso aí ele tem que verificar se ela já depreciou 100%, então ela tem custo zero. Um valor residual lá, né? Tem valor residual, custo zero praticamente. Uhum. E tem valor de mercado. Ele vai transferir por valor de mercado? Vai valor ter... de mercado. Tem que ser valor de mercado, né? Eu creio. Então ele vai pagar... Pode falar. O Eli fez a análise corretamente. Pai de 6 meses não vai ter, não tem ICMS porque já está acima de 5 anos. Não tem depreciação porque passou de 5 anos. Ele pode doar. Ele precisa de caixa? Não precisa disso, não. Esse aqui é o processo de detalhe. Então, ele pode fazer doação, o preço da livre concorrência. O bem usado é quanto acha, quanto paga. Você não precisa pegar avaliação de mercado. Não precisa. E doação, aí você vai avaliar qualquer meu preço. Doação, não. Ou venda. Vai alternar. Se ele não tiver precisando de caixa, vai ser... se ela for realmente pagar em dinheiro, em espécie, ele vai usar esse dinheiro. Se não for, doação é melhor. Já está depreciado. Aí você vai olhar na contabilidade qual que é o valor e você vende pelo preço que está lá para empatar, para não pagar nada. Pois é, tem um detalhe, porque quando você faz a venda por um valor irrisório, certo? Empresa do mesmo grupo, o que vai acontecer? Quem vai dar entrada nas máquinas vai ficar com um ativo muito pequeno, vai ficar com um valor irrisório registrado lá. Quando ela for vender, se ela vender antes de 5 anos, ela vai ter ganho de capital, porque aí ela já vai vender por um valor
acima. Agora, a questão da doação é o imposto de transmissão que você tem que pagar. Aí vai aparecer, pode ser valor pequeno. Você vendendo, você vai estar sujeito ao ganho de capital, por um valor acima de mercado, ou acima de zero, acima do custo. Né? Então, se seu custo é zero, você vai vender por R$100, quem vai comprar por R$100 vai ficar com um bem que custa, vamos supor, 10 mil, valendo R$100. Então, fica bem distância, fica diferente, é uma coisa que pode chamar a atenção. Né? Mas, é igual a Divina falou, a lei da oferta e da procura. Pode ser que, entendeu? Mas como as empresas são do mesmo grupo, pode trazer algum... Você falou de máquina, pode ser uma máquina de escrever Olivetti, pode ser uma máquina colheitadeira, pode ser... Qual que máquina é? Não, que máquina que é? Bitoneira? Bitoneira? Ah, aquelas bitoneiras tipo com caminhão ou aquelas de manual? Ah, tá, o valor é razoável, então é pequeno. O valor não é muito grande. É um valor mesmo. pequeno, porque se for aquelas bitoneiras que tem no caminhão da Crocotex, por exemplo, aquela é caríssima. Ah, não, você tem que falar o valor e o que é para a gente te ajudar, porque senão não fica difícil. 300 mil aí já... O valor de mercado dela hoje é 300 mil. Eu sei, mas aí você vai ver, igual ele falou, você vai fazer uma análise. Se é importante pegar o valor da contabilidade ou se é importante pegar um valor de mercado? Quem vai receber vai ter interesse de vender ou vai ficar? Você tem que fazer essas análises. Beleza? Falou. É porque, na realidade, o imposto de transmissão é mais barato que o imposto de ganho de capital. Então, pode escolher. O imposto de transmissão, parece que... Mas o imposto de ganho de capital, se algum dia for vender, né? Hã? Porque eu perguntei para ela se tinha interesse de vender essas máquinas para frente. Ela, não, vou ficar com ela, né? Para mim alugar ela, fazer a locação dela. Então, ela não tem nem interesse de vender. Pois é, mas num cadastro, você tem lá uma mercadoria que te custa 300 mil, ela vai estar por 4.500, 600. Quer dizer, é um valor meio... A disparidade de mercado com o valor que está contábil é muito grande. Como também na própria empresa que foi comprada, que já depreciou já 100%, quer dizer, se ele comprou ela por 300 mil, ela está a custo zero. Então, todo jeito. Deixa o Geraldo, quer comentar, Geraldo? Deixa o Geraldo comentar aí um pouquinho. Não, é porque ele disse que vai ter ganho de capital quando a pessoa que receber vai vender. Não, na venda da empresa atual para outra, como está depreciado, tem ganho de capital, valor total. Correto, mas como se diz, a máquina custa 300. Às vezes ele não sei se ele está querendo pôr por 10 mil, por 5 mil, não sei. Então ele vai pagar o ganho de capital de 10 mil, de 5 mil ou de 50 mil, o preço que você colocar. Né? E é 15% o ganho de capital, porque a empresa é presumido. Dependendo do lucro, ainda tem os 10% adicional. Né? Certo? Agora, no doação, você tem só o imposto de transmissão. Parece que de imóvel é 8%, de bens parece que é mais barato um pouco. Não sei. Em caso de doação, também acho que ele deve observar o direito de família, né, doutor Ronan? Havendo outros filhos, né, como herdeiro, né, é bom que ele observe isso também. Tem esse detalhe mesmo, bem lembrado. Viu? A doutora Abanala, sobre a doação. Para nós, doutora, diz para nós alguma coisa aí, doutora. Agora mesmo, João. Eu fiquei pensando em conversar com ele depois de analisar o caso concreto, né? Ver direitinho os valores, o que realmente está acontecendo. É de pessoa jurídica para pessoa jurídica? Então, tinha que analisar essa questão. A questão também do imposto de doação está com redução na base de cálculo de 30% até outubro, 24 de outubro. Talvez seria interessante analisar essa questão. O qual imposto? Imposto de ganho do ITCD. Do ITCD, doação, é verdade. Até 24 de outubro. Mas, se você tiver interesse, depois você pode me passar o caso, eu te dou uma posição. Você sabe a alíquota que está? Do imposto de doação, varia de 2% a 8% a depender do valor do bem. É do valor do bem, não é do item, não, né? Não, é do valor do bem no caso da venda, né? Ou da doação. Da doação ou causa morte. Imóvel com bem imóvel não tem uma diferença? Parece que tem. Tem uma diferença de bem imóvel e de bem imóvel. Parece que tem uma alíquota diferenciada. Tem um valor também que também tem isenção.
Por isso que tem que olhar tudo isso. Não dá para dar uma posição sem analisar o caso. É verdade. Deixa o João falar um pouquinho. Fala no microfone aí para um pouquinho. Queria ver só se tem jeito de você acrescentar uma pauta para mim aí. Ah, tem, nós dá um jeito. Eu esqueci. Fala aí. Contabilidade comercial. Comercial. Alguém quer dar mais um pitaco aí na venda do imobilizado? Não? E fala, viu? Só uma observação, o bem mesmo, ele tendo totalmente depreciado, ele ainda tem ganho de capital, né? 100%. 100%. É, 100%. Só observação. É que eu estou falando para você, o bem de capital a gente sabe que é 15%, porque ele está presumido. 15%, mas, dependendo do lucro apurado, pode ter o adicional de 10%. Né? E o imposto de transmissão, é que a doutora Manarte falou ali, está tendo desconto de 30%, e se caso você resolver fazer a doação, pode fazer a doação ela falou, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, mas tem o que o Maurinho falou aí, o Mauro. É o ITCD, né? É, ITCD. Então, lá no artigo 379 do RCTE, ele fala as alíquotas, né? 2%, quando o valor da base de cálculo for até 25 mil, 4% entre 25 mil e 200 mil, 6% de 200 mil a 600 mil, 8% o que exceder a 600 mil. É o ITCD. O ITCI, o ISTI é de imóvel, de prédio, né, em edificações. Agora o ITCD trata de herança, de doações. Ok, então vamos pular isso aí. Vamos aqui para o Adair, aqui, vamos falar de livro diário. Livro diário, eu estou tendo dificuldade na junta comercial para autenticação. Minha situação é a seguinte: 2015, eu autentiquei, digamos, o livro 38 na junta. Referente 2016, utilizei o ECD, autenticação automática. Agora, 2017, fiz o número sequencial, 36, 37, ECD e 38, físico. Mas a junta não está querendo aceitar essa sequência de numeração. E eu acho que não é correto. Ela está dizendo que lá está o 36, autentiquei o 37 no digital e quer que eu coloque o 37. Eu disse que não posso fazer isso. E ele disse que não tem outra forma. Eu queria saber como que os colegas estão procedendo para autenticar esses livros. Daí, você falou corretíssimo. Só a junta comercial põe você para fazer as coisas erradas. Ou você faz errado, ou ela não autentica. Comigo aconteceu dessa forma. Eu mandei com o número sequencial o eletrônico, e quando registrava na junta, né? Que agora não. Aí eles falaram que o número estava errado. E eu tinha todos os livros com a numeração correta. Eu pedi um ofício, fiz um ofício, pedi a numeração que tinha de livro lá. Aí ela me deu a numeração do livro correto, mas não inseriu o digital. Entendeu? O que eu tive que fazer? Eu queria o livro autenticado, então o número é esse? Então é esse que você quer. Eu coloquei. Bom, quer dizer, eu não vou brigar, perder tempo atrás de coisas se o cidadão está falando que eu tenho que fazer daquele jeito. Outros colegas têm algum outro procedimento? Agora, eu não concordo com esse procedimento aí, porque se você pegar a própria IN 11 do DREI, no artigo 4º, parágrafo 2º, lá diz que você tem que obedecer a escrituração sequencial por período. Se você pegar o próprio artigo 9º da IN 11, termo de abertura e encerramento, a linha E, está dizendo lá, o número sequencial da escrituração. Se você pegar o artigo 15, que diz que a junta comercial não pode autenticar sem que seja observada no inciso 3 lá, a numeração sequencial,
de ordem de escrituração. Argumentei que a Junta Comercial de Sergipe fez uma orientação sobre esse assunto ao DREI, responderam com essa orientação, dizendo para juntar um esquema lá, montar, fazer umas declarações, etc. Eu sugeri fazer essa declaração e registrar, porque ela sugere como documento. Eles me disseram que, como documento, não vai resolver essa numeração sequencial. Continua a lacuna da mesma forma. Sugeri, o próprio rapaz também me sugeriu que fizesse, então, o protocolo do livro e entrava em exigência. Entrando em exigência, eu entrava com recurso. Vou pagar uma taxa de quase R$300 para ser analisado esse recurso. Eu tenho várias empresas nessas condições. O meu livro eu não posso deixar de autenticá-lo, porque as normas contábeis exigem essa autenticação. A própria ITG 2000 diz lá que a entidade ela é obrigada a autenticar esse livro, e sob a orientação do contador. É aquele velho problema que muita gente fala assim, eu vou buscar meus direitos vão ficar muito mais caros, mais trabalhoso do que eu obedecer o que eles querem. Então, na realidade, eu concordo com você, mas se é o próprio órgão que está negando fazer e está disposto a autenticar com uma sequência diferente, eu estou com os dois livros lá. Eu acho que depois eu me justifico. Mas aí fere as normas contábeis, né? Infelizmente. Deixa o professor presidente falar aqui. Liga. Vai sair. Alô? É o seguinte, há uma diferença entre livro digital e livro na folha, né? A diferença. Então, assim como existe a diferença da nota fiscal eletrônica e nota fiscal manual. Então, uma nota fiscal manual se lutava. Se fosse em pensar nesse termo que teria que seguir a sequência, a nota fiscal eletrônica teria que seguir a sequência da mesma nota. Espera aí, só pensando assim. Olha, eu tenho um livro digital, agora eu pergunto. Quando foi fazer o livro digital, ele começou do zero ou sequência? Sequência. Eles falaram isso? Falou e eu argumentei, porque se fosse para ter séries diferentes, seria 01 e não a sequência. Pois é, aí é o seguinte, se ele seguiu a sequência no digital, certo? Que naquela época era na junta comercial, agora não é mais, porque lá na época, certo, era na junta comercial. Então, ia autenticar na junta, agora não é mais. Então, qualquer número que você colocasse, ele ia aceitar lá, certo? No digital. Mas como a junta comercial começou naquela época, que era na junta comercial, você seguiu a sequência, certo? Agora, esse livro digital é desagregado da junta comercial. Eu acho que deveria começar do 1. Mas a legislação, as normas contábeis, as mesmas regras que você usa para o digital, você usa para o físico. Sim, mas é diferente. Livro digital e livro é diferente um do outro. A diferença é essa. É igual, começou em janeiro de 1990, é janeiro também de 1999, certo? É o mesmo janeiro. Do seu ponto de vista, siga o raciocínio do Eli? Eu começaria, certo? Eu estou com a junta comercial. É complicado. Aceitou errado. Naquela época era a junta comercial que estipulava. Depois mudou. Saiu da junta comercial. Qualquer um que eu colocar lá, eles aceitam. É igual, por exemplo, quando o Estado, nós tínhamos o livro fiscal manual, né? Depois eles criaram o livro fiscal eletrônico. Aí eles criaram um Ezinho lá, né? Quer dizer, que era o número 1 eletrônico. Então, passou a sequência a ser tudo e pronto. Né? Deixa o Geraldo comentar ali. Em relação ao Estado, Eli, hoje, tanto manual como eletrônico, ele é sequencial, viu? Simplesmente você vai informar se é manual ou eletrônico.
Então, se você tem o número 1 e o número 2 eletrônico, o número 3 for manual, ele vai ser 3 só que manual. Não, porque hoje, na realidade, o SPED, quem está fazendo o SPED não faz livro, mas é o livro digital. Eu estou dizendo, que eu tenho essa situação lá. Quando você vai autenticar, que eu utilizei um manual. Tem manual hoje ainda? Eu fazia até o ano passado. Tenho uma empresa que os 2 primeiros é eletrônico, o 1 e o 2, o 3 já é manual, o 4 é manual, e o 5 passa a ser eletrônico. Então, no estado hoje é sequência. Mas você está certinho, naquela época nós tivemos que começar do zero mesmo. Agora hoje é sequencial. Ok, então, foi bom, Léo. Alguém quer comentar sobre isso aí mais aí, sobre o livro? Porque o órgão principal que vai dar a autenticidade do livro para você é a junta comercial. Agora parece que o SCD, inclusive, hoje, com o SPED, com o SF, parece que ele pega período, nem número parece que não tem mais. Tem, eu não lembro aqui, que meu secretário que faz lá, tem número, ele não é por período mais não? Tem um número. Tem número, né? Então tá bom. Então vamos para frente aqui. Vamos falar com o Geraldo aí mesmo, ó. Falar do balanço. Hoje, a empresa estava fazendo um cadastro para um órgão do governo, e lá no questionário ele pede validade de balanço. Eu nunca vi na legislação validade de balanço, então eu não tive condições de responder à empresa. Falei, olha, eu não conheço na legislação validade de balanço. Para meu balanço, a validade dele é indeterminada. Existe validade de balanço? Daí que leu bastante as normas contábeis aí, ó. Fala daí. Viu, não? É a primeira vez que eu ouvi falar. Fábio, você conhece, Fábio? Você como professor? O Fábio vai pesquisar. Vai olhar no Google aí, que ele é mentiroso. O que eu respondi é o seguinte: esses órgãos do governo, como eles podem complicar, eles não querem facilitar, simplesmente isso, porque é uma pergunta, não tem lógica. Validade de balanço, balanço não tem. Validade. Sempre utiliza assim um demonstrativo, os 3 últimos balanços, mas validade não tem, né? Depende do requisito que ele está querendo o balanço, né? Deixa o Everaldo comentar algo. O Geraldo, talvez ele está pedindo essa validade se ele tem valor ou não, porque o balanço ele tem que ser autenticado até a entrega tempestiva da declaração. Se ele não for autenticado até a entrega, ele não tem valor, certo? Talvez seja isso que eles querem. Validade, ele vale ou não. Não é a validade de tempo, certo? Porque inclusive, hoje os bancos estão requerendo o SF, né? Porque o SF tem um demonstrativo todo lá e tem a data que foi apresentada. Então, se ele foi apresentado dentro do tempo hábil, ele está dentro da validade. Né? Não sei se seria isso. Mas essa pergunta deixa bem sem jeito. Né? Posso ler aqui alguma coisa? Vai lá, vamos ver. O Ronaldo achou alguma coisa. Bom, como nós entramos aqui, Geraldo, aqui é um grupo de estudo. Aqui a gente tem que estar procurando alguma coisa, né? Vamos ler aqui. Validade do balanço patrimonial para licitações. Por aí? O que ele falou aí? Deixa eu ver aqui. Posso ler aqui? É bom ler? Publicado em agosto 27 de 2003, por portal de licitações na categoria habilitação, questões sobre licitação, com nenhum comentário em validade do balanço patrimonial para licitações. Sessão de pregão apresentou dia 21 de junho de 2003, no exame dos documentos de habilitação, a empresa classificada em primeiro lugar apresentou balanço patrimonial de 2011, alegando que este tem validade até 30 de junho de 2013. Houve recurso contra esse fato. O prazo de validade de balanço está correto? Vamos lá, há controvérsia. Agora eu vou ler aqui, vamos ver. Nos termos da Lei Federal, Código Civil, Lei Federal 10.406 de 2002, bem como na Lei das SAs, Lei Federal 6.404 de 76, o prazo para a formalização e apresentação do registro do livro diário no órgão do registro do comércio, junto comercial, é até o 4º mês
seguinte ao término do exercício, ou seja, se a empresa alegou o ano civil e tal. Eu aqui, do jeito que está aqui, Geraldo, do recurso que fizeram aqui, Geraldo, a validade do balanço, se entregou o balanço dentro das normas que estabelece a Lei 6.404 e do Código Civil. Pode ser isso que estão questionando. Se o balanço foi, eu entendo do jeito que está aqui, o recurso que foi feito, se foi elaborado corretamente conforme as normas, para ter a validade. Se esse balanço, então, foi apresentado fora do tempo, pode estar viciado para fins de licitação. Justamente porque para efeito da legislação federal, que é a Receita Federal, sempre foi dito que o livro diário ou o balanço tem que ser registrado até o último dia que a declaração antiga da IPJ, que hoje é ECF, seja apresentado, né? Então, se o ECF hoje foi apresentado em 30 de junho, é a data que inspira. Agora, dentro do Código Civil, tem lá dentro, nós geralmente elaboramos o contrato lá que os administradores prestarão a conta até 30 no quarto mês do fechamento, faz uma assembleia, indica novos administradores e tal. Se a licitação, tem muita picuinha para derrubar o outro. Então, se ele pegar naquela cláusula do contrato dele, que é 30 de abril, né, muitas vezes o conselho da licitação pode derrubar o balanço. E aí, se ele apresentou o balanço depois de 30 de abril, ele pode estar desclassificado da licitação. Deixa eu só orientar você também, eu mexo com muito licitação também. No caso aí das empresas tributadas no lucro real, o presumido que faz a entrega do SPED ECD é 30/6, tá? Está aqui a legislação pertinente a esse assunto. E as empresas que são tributadas no lucro presumido, que fazem o livro físico, tanto do Simples Nacional, até o dia 30/4, como o nobre colega Ronan estão dizendo. Acontece que algumas licitações, elas são dirigidas para alguém ganhar, entendeu? O que a gente faz? Nós entregamos a empresa do lucro real, você entrega a ECF, ECD, certinho. Aí, lá no mês de abril, a gente está com os balanços fechados, nós fazemos o arquivamento dos documentos do balanço na junta comercial. Eu não estou autenticando, tá? Eu estou fazendo um arquivamento na junta comercial dos balanços das empresas e demonstrações contábeis. Para quê? É para efeito de licitação. Porque muitas vezes o pregoeiro, principalmente no interior, alguns, eles sabem que existe o SPED fiscal, o SPED contábil, né, e tal, mas eles não aceitam, entendeu? Aí ele quer, você me traz o balanço. Aí o que a gente entrega o balanço que foi arquivado na junta. Nós pagamos uma taxa para arquivar o balanço patrimonial e as demonstrações na junta. Eli, você falou em ata aí, para não atropelar a reunião, se por gentileza coloca no final aí sobre ata aí, para não atropelar a reunião. Pode falar. Não, deixa... Outro assunto aqui já pula. Não, deixa para o final. Seguir. Então tá bom, você não está querendo nada, rapaz. Vamos aqui com o Carlos aqui. Ele só... você achou aí? Pesquisou? O artigo 31 da 8666, que é das licitações, né? Tem que falar dessa exigência do balanço. Pois é, na data, né? Da validade. Artigo 31 da 8666 de 93. Agora eu estranhei aí o Otávio colocar o lucro real e o lucro presumido com datas diferenciadas. O TCU já tem esse... Porque o lucro presumido está sujeito ao ECD e o SF. Como é? Porque o lucro presumido entrega o ECD e entrega o SPED ECF. E as datas são as mesmas do lucro real. Não, pois é, o real e o presumido estão considerados, o TCU considera até junho. Correto, só que parece que o Otávio falou aí que é abril. Não, aí vem a questão, né? Nem todo presumido está obrigado ao ECD, né? Então não estamos obrigados, vai para o período de abril. Ok, então vamos lá. Ô Fábio, aproveita, artigo 31 da Lei da Licitação 8666 de 93. Isso. Ô Fábio,
vamos ver se a gente conserta aquele caso, certo? Porque se eu apresentar o SF, lucro presumido, pelo livro caixa, aí é aquela confusão, certo? Tem que ser por regime de caixa, certo? Então, na realidade, eu tenho que apresentar o SCD e o SF. Tá, depois nós Tem que arrumar, porque o SCD está travando, né? Não aceito. Não. Vocês me deixou no ar aí, que essa conversar, não entendi nada do que vocês conversaram aí. Volta lá, vem cá. Não, esse caso foi o Eudes que levantou, porque, e foi outra pessoa que levantou, que as empresas de lucro presumido, que apresentarem somente o SCD pelo livro caixa, o SE pelo livro caixa, ela obrigatoriamente tem esse regime de caixa. Não aceita mais. Então, quando apresentou, às vezes a pessoa chega e coloca livro caixa, né? E ele está pagando imposto por competência. Então, não vai poder. Então, agora, todas as empresas que quiser usar o regime de competência, obrigatoriamente tem que fazer o SCD. Isso porque muita gente estava pegando a conta caixa do balanço e apresentando como livro caixa. Conta caixa da contabilidade, né? Não é regime de caixa, ela é regime de competência, né? Aí eles detectaram e travaram. Ok, então. Vamos com o Carlos aí, Carlos. DME. Eu tive um cliente, nós fizemos uma retirada para ele de lucro, R$25 mil em abril. Abril não, março, né? Como é R$25 mil, não precisamos de apresentar a DME. Só que a DME, ela fala valor igual ou superior a 30 mil, né? Só que agora ele quer 25 mil de novo. Tem condição de tirar tudo, a gente sempre faz com cheque, né? Contabilizar tudo certinho. A empresa dele é certinho. Agora, não, sempre de 3 em 3 ou de 6 em 6. Né? Mas só que agora é o seguinte, vai juntar 50 mil. Ele tinha 25. Mas eu te pergunto, foi em moeda corrente? Ele vai em cash? Em cash, ele vai lá, desconta o cheque, tudo certinho. Né? A gente vai, contabiliza aquilo ali, tudo beleza. Pois é, mas eu falo assim, a empresa não emite um cheque para ele pagar, não? Emite um cheque para ele pagar. Então não precisa nem da TME, ué. Mas aí veja bem, isso foi em março, tirou 25 mil, ok. Só que agora ele vai tirar mais 25. Vai ficar com 50. É outro mês. Mas se passou pelo financeiro em termos de cheque ou transferência bancária, não fala-se em DME. DME é para espécie. Espécie. Em espécie, você pagou em dinheiro. Deixa eu falar. A IN 1761. 1761, 17, lá no artigo 4, ela fala, né? São obrigados à entrega da DME as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que, no mês de referência, tenha recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a 30 mil reais. Aí, como o Geraldo falou, no mês, né? No mês, tem 30 mil reais no mês. Mas aí, no caso, ele pegou 25 em março, vai pegar agora 25 em setembro. Pois já é outro mês. É outro mês. Agora, só que juntou 50, mas não tem nada a ver. O negócio é o fato. No mês. Não o montante. Mês de referência. Agora, se ele pegar esse dinheiro e lançar no imposto de renda dele em dezembro, aí ele vai ter que declarar a DME em janeiro do ano que vem? Não. Vai ficar como montante declarado no imposto de renda. Se ele ficar, isso já é um outro exemplo. Porque ele vai declarar no imposto de renda. Vamos supor, se ele pegasse 5 mil 6 vezes por mês, ele estava obrigado a fazer DME. Mas ele pegou 25 mil e não atingiu os 30. Então, exato. Não está obrigado agora, a fazer. Agora em setembro vai pegar mais 25. É outro mês. Não fala no ano, fala no mês. Porque lá, como você falou mesmo ali lá, fala em espécie, mas aqui é cheque. O cheque não precisa nem mexer, porque está registrado em banco, na entidade financeira, que ele fez o correto. Mesmo se for superior a 30 mil? Porque em espécie, muitas vezes, você vai contabilizar um caixa 30 mil reais. Aí, no caso, só em espécie direto. Se não passar pelo banco, aí seria importante. Se passar pelo banco, não se fala em DMS. Se não passar pelo banco, for cash, aí tem que falar. Deixa o Alaor falar lá um pouquinho, depois volto para você aí. O Alaor. Então, se
Se foi, por exemplo, uma transferência bancária, então aí não tem que apresentar. Não. Deixa eu dar. Não, vamos ver, deixa eu dar aí confirmar aí, porque no meu entendimento, não. Só em dinheiro mesmo que leva a obrigatoriedade de declaração. Mas eu só queria que o Fábio olhasse ali no anexo, se lucro está sujeito. Essa distribuição de lucro em dinheiro está sujeito. Ué. Tá? Porque ganho de capital. Ganho de capital está sujeito aí? Espécie. Bom, tudo bem. Deixa o Geraldo falar. Isso vai valer o seguinte: vamos supor que o que tem de gente com 1 milhão de caixa aí é brincadeira, né? Vamos supor, se eu pegar todo mês, eu vou pegar esse 1 milhão e vou lá, eu tenho 1 milhão mesmo no dinheiro, certo? Faz de conta, né? Vou lá, deposito 1 milhão. Depois que o Gedel tem 53 milhões, 1 milhão seu é pouco, rapaz. Fugiu da regra, né? Porque é o pagamento feito em espécie, certo? Agora, se eu pegar 1 milhão, que eu tenho 1 milhão mesmo, está lá no colchão da cama lá, 1 milhão, né? E for lá no banco, depositei, eu caí fora disso aí, não? Não. Não, eu não paguei, eu depositei. É pagamento feito em espécie. Você está sujeito a isso. Não. Inclusive, hoje, para você depositar em espécie, o gerente faz um interrogatório. Olha, o que tem? Eu tenho dinheiro. Mas você tem que ter origem. Mas é origem, o problema é origem. Teve origem, mas eu recebi, não paguei. Agora fala, se eu pagar, eu recebi, e vou colocando lá no colchão, tá lá, bonitinho. Chega daqui 1 ano, eu estou com 1 milhão, não estou? Vou lá no banco, depositei. Onde que veio esse dinheiro? Pelas vendas que eu fiz durante o período todo. Eu não paguei, eu recebi. Pois é, mas você fez pelas vendas, então você recebeu. O quê? Recebeu em dinheiro. Pagamento feito. Se você recebeu, é que está dizendo, os valores recebidos em espécie. Vamos supor que se você... tá pagando. Tá certo. Abaixo de 30, tudo bem. O Ivan falou que eu ia comentar. Deixa o Geraldo comentar ali, ó. Espera só um pouquinho, depois eu volto para você, Carlos. Se durante 12 anos você recebeu menos de 30? Não, é uma situação que uma empresa realmente existia a nota fiscal. Mais de 30 mil, fez o boleto, mandou para o banco pediu a nota fiscal para comprovar aquele boleto de 30 e poucos mil reais. Eu respondendo ao Everaldo aí, ó. Entendeu? Porque, na realidade, vamos supor que ele é uma venda consumidor. Ele vendeu 500 mil, 50, 30, 40, no fim do dia reuniu 20 mil. Mas aí, não, eu quero saber no fim do mês, tem que ser no fim do mês, porque fim do dia... Eu quero saber o seguinte, se ele fala recebido ou pago? Recebido ou pago. Fala aí, olha aí. Pois é, igual dizendo aí, ó, o boleto, mais de 30 mil, o banco pediu comprovante realmente da nota fiscal. É porque o banco está acostumado a esquentar a duplicata, né? Agora não pode mais. Deixa eu dar ele ali primeiro, depois você lê. Só reforçando aí, porque tem um artigo na CN aí que diz, se eu tiver, por exemplo, 7 clientes, receber 5 mil reais de cada um deles, está obrigado a declarar. Tá, no IN, nós falaram isso. Tranquilo. São obrigados, o Everaldo pediu para me ler aqui de novo, o artigo 4 da IN 176117. São obrigados à entrega da DME às pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil que, no mês de referência, tenha recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a 30 mil reais, ou o equivalente em outra moeda decorrente das operações a que se refere o artigo 1º. Recebido. Realizada com uma mesma pessoa física. Ele não falou pago não, viu? Pois é, falou só recebidos. Então eu juntei durante o ano todo, né, 30 mil por mês, certo? Estou dentro, né? Não. Aí, como o Everaldo estava dizendo aí, é a empresa que tem lá 1 milhão em caixa. Se eu fizer, por exemplo, a distribuição de lucro, 25 mil reais todo mês, eu tenho que fazer? Não. Não, porque você não recebeu. A empresa tem 1 milhão de caixa. Aí, para diminuir o caixa, ela distribuiu 25 por mês. Por mês. Não tem que fazer. Mas é pessoa física ou jurídica, eu falo? Qualquer. Então o outro danado lá que recebeu que vai pagar, viu? Ele recebeu o outro. Que tem a obrigação de apresentar. O dono da empresa que recebeu o 1 milhão, certo? Ele tem que justificar isso.
Ah, mas isso vai... É igual as vendas que você falou. O Alaor está falando igual as vendas que você realizou. Foi juntando, não depositou. Agora o que você tem que fazer? Pegar esse dinheiro, colocar no banco, certo? Não, mas isso não tem dinheiro nada, não. Aí depois que colocou... Já gastou muito tempo dela. Já gastou muito tempo. Ô, Carlos, volta para você aí. Vai juntando esse dinheiro todo, aí no imposto de renda ele vai e declara lá em dinheiro em espécie. Um exemplo, 300 mil reais. É nada. Juntou esse dinheiro, tudo, 25 por mês e tal, né? No caso, 25 por mês vai A dar... empresa vai dar um informativo que pagou para ele 300 mil reais em 12 meses, entendeu? 25 de cada. E ainda mais que a empresa pagou com tem transferência saldo, bancária. tudo, mas aí por transferência, mas se, como você me falou, e se fosse dinheiro normal, 25 mil por mês, desse para ele? Não precisava de fazer isento, DME. não precisa. Não precisa fazer DME. Não. Mas e aí, no final do ano, ele vai declarar imposto de renda. Fechou o ano, tem 300 mil. Vai declarar lá em março e abril, esse dinheiro em espécie. Espécie, tinha. Pode. 300 mil reais. Aí. Ele vai declarar em espécie, tá? Normal, normal, tranquilo. Normal, porque nada de DME. Ele tem a informação da pessoa jurídica que repassou esse dinheiro para ele. Pronto. Deixa o Ronaldo comentar aqui um pouquinho. Carlos, eu li agora recente uma matéria da Receita Federal sobre dinheiro em espécie nos impostos de renda. Isso. Certo? Essa é a preocupação. Então, a coisa é séria. A Receita diz que todo valor acima lá, parece que de 200 mil reais, já estava com a quantidade de contribuinte, tudo na malha, para explicar o porquê daquele dinheiro em caixa. Esse é o problema. Então, não se deve colocar. Eu li agora recente uma matéria, uma publicação da Receita Federal. Então, e isso é bom que sirva para nós, jamais colocar, até porque em caixa, não existe isso, 300, 400 mil em caixa. Isso é muito difícil. Então, todo esse valor, segundo a Receita Federal, é suspeito de perícia e averiguações. Agora, se o cara for muito sistemático e tiver mesmo o dinheiro mesmo... Eu tenho clientes que têm dinheiro. Tudo bem. Né? Você tem um cliente agora que... ele não pode inventar que tem e ser chamado para declarar. Esse é o problema. Eu tenho um cliente que ele me falou, eu estou com 247 mil aqui no dinheiro, vou comprar uma S10, parece, ele falou o nome lá da caminhonete. Eu falei, mas como é que você juntou esse dinheiro? Eu fui juntando mês a mês, nunca falei nada para ninguém. Está em dinheiro, está lá o dinheiro. Ele falou, vem cá para você ver. E agora ele vai aparecer com um carro desse. Você tem 280 mil, beleza. Acontece, certo, que se você pegar e comprar esse carro em dinheiro e dar para o cara os 280 mil, o cara que recebeu é obrigado a fazer. Agora, se você pegar, depositar esse dinheiro e dar o cheque para o cara, não tem o que falar nada. Mas aí vai aparecer no banco esse movimento. Vai com a camandeira, ele comprou o treco lá por 280 mil, ele tem que declarar ela, certo? Aí não vai aparecer no banco, vai. Quando ele comprou o negócio papel do banco, aí vai trocar os 280, que vai para o banco, tá legal, e comprou coisa que vai entrar onde? Lá no patrimônio dele, que tá legal. Dele. Mas tá aí legal. A questão é como que ele apareceu com esse dinheiro de uma vez. Mas aí ele vai provar, isso é a prova. Vamos ouvir o Ronan aqui, vou passar ali para o Fábio. É bom que ele é polêmico. Só para reforçar isso aí, Fábio, Carlos, para nós aqui, os internautas que nos assistem, inclusive, lembro mais, a Receita disse, foi publicado em jornais agora recente, todo contribuinte que declarou valor em espécie no caixa e que não tiver a sustentação legal, prova desse dinheiro, recomenda-se retificar as declarações. Está lá, a Receita dando a oportunidade para retificar e tirar isso. Alguém que não leu isso, que tenha colocado isso, aproveite e retifique, porque ela vai atrás. Parece-me que está aqui em Goiás uma quantidade, não sei se é 2 mil, acima que já está nesse campo. Já foram notificados. Fala aí, Fábio. Fala aí. Duas coisinhas. Espera um pouquinho. Qualquer disponibilidade financeira que tiver da declaração, esses são valores pequenos, né? Agora tem pessoas que colocam aí 300 mil, 500 mil, 1 milhão, aí não pode. Quem quiser falar, pede o microfone, deixa o Fábio falar ali. Duas coisinhas rápidas, ratificando a colocação do doutor Adair, lá no artigo 7º,
parágrafo 1º, ele fala: se a operação que gerou o recebimento em espécie for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º, as informações a que se refere o inciso 1 do caput, ou seja, os dados dessas pessoas, a elas relativas, devem constar no mesmo formulário eletrônico. Ou seja, se eu receber os 30 mil de 5 pessoas, eu tenho que botar 5 de um, 5 de outro. Correto, 16. Outra coisa é, com relação ao camarada lá, se ele tem 300 mil debaixo do colchão, não é pecado. Ele vai declarar, depois ele tem que provar a origem. A origem, pronto. Se ele tem a origem, se naquela análise lá da variação patrimonial, você nem provar, se ali mesmo na variação patrimonial constatar que ele tem dinheiro para juntar, tem renda para juntar, não é pecado. Tranquilo. Deixa o povo com dinheiro, gente. Deixa eu ouvir o Adair aqui um pouquinho. Só reforçando aí o que o Ronan falou, essa situação a Receita vem acompanhando há bastante tempo. Numa das reuniões lá na Concipa ainda, nós recebemos um representante da Receita, ele foi bem claro nessa condição. Todo valor que você colocar em dinheiro, ela é suspeita de fraude. E se for usada após 30 dias, maior suspeição ainda. Correto. Então vamos evitar, né? Mas por que a Receita coloca lá dinheiro em espécie? Tá? É para você usar, né? Mas desde que esteja lastro. Se tem lastro, tudo bem, ok? Só isso aí, Carlos, ou mais alguma coisa, tá? Vamos lá com o Raimundo agora. Simples Nacional. Quando foi isso? Essa reunião aconteceu. Essas empresas do Simples Nacional que foram excluídas por débito, por exemplo, e aderiram àquele parcelamento PERT, e naquela possibilidade de voltar ao Simples Nacional, parece que aquela lei foi aprovada, não sei se foi sancionada ainda. Os colegas sabem como é que está, que pé que está isso aí? Pode falar, Fábio. Tramitava uma lei onde as pessoas que, ao regularizar, poderiam voltar no início do ano, né? Retroagir ao Simples Nacional. Que me parece que o presidente Temer vetou. Vetou, o presidente vetou. Mas estão brigando ainda para ver se retorna. Mas como está no período político aí, era tudo para o Temer ter metido a caneta lá e revogado a revogação dele. O Lula disse que ia revogar, mas prenderam ele, né? Mas, na realidade, até agora não foi possível retornar para o Simples, não. Tá? Beleza, deixa eu contar um fato aqui para vocês. O governo estadual, ele, numa propaganda política do governo do estado, ele vai isentar as empresas do Simples Nacional, que fatura até R$360 mil anuais, do DIFAL. Isso já está sacramentado, a gente teve uma reunião aí do Fórum Empresarial. Aí, como tinha muita gente lá, gravou, filmou, disse que não era para divulgar, mas a situação é que o governo do estado parece que vai isentar as empresas do Simples Nacional. Essa decisão deve sair bem próximo das eleições, né? E vai fazer um estandalaço aí, mas qual empresa que fatura? A gente sabe que tem muitas empresas que faturam até 360, mas vai atingir poucas empresas. Fala, Fábio. Complementando e lembrando que isto é resultado de um projeto que foi criado pelo José Carlos, o Cindy Lojas. Cada aqui é testemunha e encabeçado pelo Zé Carlos, e que o sindicato aqui, eu junto o Carlos aqui, fizemos parte desse projeto, acompanhamos o crescimento dele, estivemos em Brasília, em vários locais, defendendo, não a origem dele seja isso, a origem do projeto é da isenção de ICMS às micro e pequenas empresas até 360 mil ou mais, né? No geral, independente de ser de FAO, todo ICMS. Mas como a gente não conseguiu, né? Daí já ramificou, o Zé Carlos, nós tivemos reunião com o superintendente lá, já jogou para cima pelo menos do DIFAL. E me parece que, como o Otávio colocou aqui, está vingando, né? Mas não tem nada oficial ainda.
Tem um vídeo circulando no WhatsApp aí, direto, né, na rede social, dizendo justamente que o governo tinha aprovado. Só que no papel não saiu nada, né? Agora com o Daniel Vilela gritando aí que o DIFAL é um absurdo, um absurdo, um absurdo, provavelmente para matar o Daniel de raiva, né? Porque talvez o Daniel queria depois que ele ganhasse, se vier que ele vai ganhar, né? E o governador isentar agora, o povo vai achar bom demais, né? Então, Raimundo, por enquanto está tudo antes na casa do Abrantes. Ok? Saiu uma resolução aí do comitê gestor, que as empresas do Simples agora podem ter mais de 2 parcelamentos. Certo? Não, na hora que você quiser, tiver débito lá e tiver 2 parcelamentos, você tem aquele parcelamento de 120 meses, mas Aí quem tinha o parcelamento de 120 meses fez o PERT, porque incluiu tudo, que aquele de 120 meses não tinha dado. E aí ela, nessa resolução, acho que é 140, parece, ela está aqui, a resolução. Me parece que começa em 2019 essa questão, 2019. Aí que vai Comitê gestor, 140, a resolução do Conselho é de 2018. A nova redação publicada no Diário Oficial da União altera o regulamento consolidado do Simples Nacional. A resolução do Comitê Gestor, número 140, o novo texto prevê que no âmbito de cada órgão concessor serão admitidos reparcelamento de débitos no âmbito do Simples Nacional constante de parcelamentos em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, concedendo-se novo prazo, observando o limite de que trata o inciso 1. Esse limite prevê 60 meses. Tá? Resolução 140, 2018. Como você está dando notícia aí, o pessoal que faz a escrituração fiscal digital, foi editado o ato COTEP número 44 do CONFAS, agora em 2018, que ele deu uma reformulada no manual da escrituração fiscal digital. Uma das novidades aí é que vai ter que lançar as notas fiscais de serviço na EFD a partir de janeiro de 2019. Tá? Vai ter que lançar? Vai. A nota consumidor? Está no bloco B, lá, escrituração e apuração do ISS. Foi já determinado já, o ano que vem as empresas estão fazendo isso daí. E a gente tem participado de alguns cursos aí, algumas palestras, em substituição aí, substituição não, estão preparando um tipo de um SPED bem simplificado no tipo C, né, que tem o A, o B e o C, para as empresas do Simples Nacional. Está em elaborado. Está em elaboração isso daí. Não tem data prevista, mas as empresas do Simples Nacional também serão obrigadas a entregar um SPED mais simplificado, não um SPED mais complexo que o que a gente faz hoje, tá? Só para orientação de vocês aí, preparando o espírito para essas coisas aí. Hoje o SPED para os Simples também vai tornar mais fácil com a nota fiscal XML das notas fiscais eletrônicas hoje. Ficou bem mais fácil. O João, quem é o João, hein? É o João lá, ó. Tem 2 João aqui, ó. Contabilidade comercial. Ele pode comentar sobre o DIFAL. Eu não sei como é que está o funcionamento na empresa de vocês, se o Simples Nacional, as empresas do Simples Nacional estão pagando de forma tranquila quando compra mercadoria de outro estado para revender. Só a título de conhecimento, aqui em Goiás nós tivemos uma liminar suspendendo essa cobrança, porque ela é totalmente inconstitucional, além de incontrovérsia dentro da mesma lei complementar, que é 123 de 2006. Mas aquela liminar era para venda consumidor final. Esse DIFAL criado agora do Estado não tem nada a ver com aquele outro DIFAL. Não, mas tem uma liminar já de uma empresa. Essa de 4? Tem. Não, é outra liminar. Essa é porque a Constituição ela permite, sim, né, o DIFAL quando você compra e é consumidor final. Quando a empresa compra para revenda, a Constituição não fala nada sobre isso. E mesmo a lei complementar, no artigo 13, parágrafo 1º, tem uma incontrovérsia em relação à linha H, quando ele fala que para você fazer essa cobrança tem que observar
a legislação das demais empresas, ou seja, as empresas que não participam do Simples. E as empresas que não estão no Simples Nacional não são obrigadas a pagar esse DIFAL da entrada de mercadoria para revenda. Mas já tem uma decisão, mas a empresa que entrou, só para ela, né? Só para ela. Isso, só para ela. Eu estou dizendo assim, se tem empresa que está pagando queira, tranquilamente, né? Ou que está indignada. Que queira entrar na justiça, pode. Isso. É que nós ia comentar justamente isso, porque beneficia só as empresas que entraram com a liminar. Sim, eu estou dizendo que tem um precedente. Lógico. Porque na verdade é inconstitucional mesmo. Sim, e tem uma repercussão geral no STF. Então, se a empresa entra antes dessa repercussão geral ser discutida e ser analisada, ela poderá pedir 5 anos retroativos do que ela pagou. Agora, se ela espera a repercussão geral finalizar, o julgamento da repercussão geral finalizar, aí fica um pouco mais complicado. Aí ela não tem dinheiro, ela goza do benefício a partir do momento, né? Para trás ela dançou. Qual é a última para mim? Peraí, tem mais um ali. João aí, vamos falar. Tem um do Geraldo ali e da sua depois. Eu faço a minha contabilidade integrada com a escrita. E eu peguei uma empresa, isso facilita o contas a pagar, a receber, né, contabilidade. Correto. Eu peguei uma empresa, só que tem nota demais da conta. Por exemplo, para mim autenticar o livro, minha preocupação é o seguinte: a hora que eu autenticar o SCD, o SCF, vai dar 4, 5 livros. Tem algum problema isso no ano? Porque é 500 páginas por cada livro. Geralmente eles propõem que o livro seja máximo 500 folhas, né? Porque senão depois não tem nem como você folheá-lo, né? Mas é porque você usa o nosso programa, não, né? Não, né? Porque o nosso programa também faz a escrita, a contabilidade integrada com a escrita fiscal, né? Pois é, agora eu falo assim, por exemplo, se eu quiser lançar, em vez de fazer integrado, lançar diário, por exemplo, as vendas, pegar todas as vendas, fazer um lançamento só diário, venda total, vendas à vista, vendas a prazo, cartão, num lançamento só também, melhor ou integrado é melhor? Qual que é o mais correto? Pelo SE ou pelo SPED, parece que você tem que lançar nota por nota. É escrita fiscal. A escrita fiscal tem que fazer. Agora, na realidade, você está obrigado a apresentar o SPED? Mas é isso, você não precisa imprimir seu livro. Hein? Pois é, irmão, eu falo assim, não precisa imprimir, mas na hora de autenticar, se dá 4, 5 livros, não tem problema não, porque é 500 páginas para você autenticar, mesmo... Não estou entendendo. Mas você apresentou o SPED, ele já está autenticado. Você não tem que fazer, imprimir livro e autenticar, não. Está falando diário, João? Está falando diário? Ela é do Simples? Ela é do Simples? Não, lucro real. Lucro real. Não. O ECD é o seu diário. É o seu diário, é? E o SPED fiscal é o seu livro de entrada e saída. Por exemplo, o ECD não tem número de página. Não, ele tem 2.000, 3.000. Não importa. Não era isso, minha tá? Então. Porque digitalmente você apresenta o processo, ele vai enviado e tem todos os seus dados lá. E está incluído a fiscal e a contábil, tudo lá no diário. E o SPED é o livro fiscal seu. Você apresentou o SPED, você apresentou o livro fiscal daquele mês. Entendeu? Então você não precisa imprimir nem nada, não. Ok? Tá. Geraldo, nossa pergunta aí, como é que era? A empresa, 2 sócios. Todos os 2 administradores. Então, os 2 têm prolabore. Só que agora um afastou, por motivo de... acho doença, né? Mas ele quer continuar contribuindo para a Previdência. Então, eu recomendei que não jogasse ele com prolabore. Que, na verdade, ele não está trabalhando, ele não está administrando. Mas ele está recebendo o benefício da Previdência? Não está recebendo benefício. Aí eu recomendei ele que ele pagasse como facultativo. Mas como lá no contrato social diz que ele tem retirada para prolabore, aí eu recomendei o seguinte, até lembrei de você, fazendo-se uma ata, porque lá no contrato diz as reuniões do sócio, né? Que em caso de urgência pode fazer excepcionalmente tratar de outros assuntos. Então, eu orientei para eles fazerem uma ata, naquela ata dizendo que o sócio fulano,
a partir daquela data, ele não está mais trabalhando ou administrando a sociedade, que ele não vai ter mais retirada de prolabore. E arquivar para poder tirar aquele efeito lá daquela cláusula que diz que tem prolabore, né? O sócio do administrador tem prolabore, todos dois administram. Aí ele passar a recolher facultativo, porque o recolhimento facultativo, mesmo a pessoa, no entendimento, mesmo a pessoa tendo um benefício, ele pode recolher facultativo se ele quiser. Embora ele não é obrigado a recolher, né? Mas como ele está lá no contrato social, ele não pode. Mas vamos analisar, daí depois ajuda nós aí. E esse auxílio-doença ele não está recebendo pela Previdência? Ele não está recebendo, ele está requerendo mesmo a aposentadoria por invalidez. Mas ele não quer parar de contribuir. Para ele contribuir através da empresa é prolabore. Então, se correto. Aí ele está laborando, Está laborando. Então, lá na Previdência, eles vão negar. E facultativo ele pode pagar sem laborar. Eu entendo que sim, porque o facultativo é para quem não tem outra renda. Se ele não vai ter uma renda, ele não tem renda de aluguel, não tem nada, ele vai pagar o facultativo. Correto. Mas essa moléstia que ele tem, a doença, impede dele exercer a atividade? Não impede, mas ele não quer trabalhar. Ele não quer mais trabalhar. E não há, o clima lá não está tendo condições de fazer uma alteração contratual. Que teria que fazer uma alteração contratual e ficar só um sócio até 180 dias para resolver. Mas não há condição lá, né? Então, se não há condição, faz-se a ata. Naquela ata vai dizer que a partir daquela data ele não vai administrar mais e não vai ter retirado para embora arquivo da junta comercial. Então aí tirou o efeito daquela cláusula que diz que os administradores têm retirado para prolabore. Concorda? É uma saída, né? Mas na realidade o gasto dessa ata talvez vai ser o mesmo preço da alteração contratual. Só que existe um impedimento para eles fazer a alteração, né? Correto. Entre eles lá não há condição de fazer a alteração contratual. Deixa eu só perguntar ao Adair aqui. No seu entendimento aí, Adair, o facultativo não precisa laborar para trabalhar? Ou pode pagar facultativo? Ele tem dinheiro para pagar? O Geraldo disse que pode contribuir mesmo de licença, mas eu não tenho segurança sobre isso aí não. Bom, tudo bem. Uma das causas da contribuição é o labor, né? Embora o contrato diz que tem remuneração, se você pegar a IN 971, artigo 9º, inciso 12, lá diz que o contribuinte obrigatório é aquele que percebe a remuneração na empresa. Se você tem a contabilidade e prova que não tem remuneração, já é um ressalvado positivo. Pelo né? artigo 9º, o inciso 12, da 971. Notou. Eu concordo plenamente com a Adair. Eu orientei o primeiro passo que não colocasse ele que tinha retirado para o labore, porque se ele não está trabalhando, então ele não vai receber para o labore. Só que o advogado dele não quer, está orientando que não. Como lá no contrato, consta lá, mas ele não está trabalhando, tem prova que ele não está trabalhando. Então está uma encrenca danada lá. Então eu orientei dessa forma. Porque como não há condição, no momento, de fazer alteração contratual, faça-se a ata. Embora você falou, a despesa é a mesma. O próprio Ari Leles, na época, ele falou, no contrato fala que ele tem retirada, mas se dentro da contabilidade você prova para mim que ele não tem retirada, não foi contabilizado retirada, o INSS não tem direito de cobrar isso. Eu concordo plenamente com você, só que lá eu faço a contabilidade, só que tem férias, deu 2016, que faz recibo de férias não paga, então a contabilidade lá não tem lastro legal. O que eu faço? Eu jogo lá em obrigações, está totalmente errado. Mas eles não pagam o funcionário as férias. Acontece, Geraldo, que o impedimento dele sair da empresa não é porque a condição não. O impedimento é que ela está devendo e não tem jeito de fazer uma saída do sócio, certo? Que com devendo certo o INSS, FGTS, coisa. Eles não estão devendo FGTS nem INSS. Eles não estão devendo nada. E o empregado está devendo. As obrigações para dizer que nada não, o que não deveria estar devendo é imposto retido na fonte, a única coisa que está devendo.
O resto está tudo... Tá tudo ok, zerado. Previdência, FGTS, Simples, tudo ok. Mas entre o SOR lá não há condições de fazer alteração contratual. Então, a saída eu seria só essa. pergunto uma coisa. Ele tem outro rendimento? Não tem. Agora, como que ele vai pagar facultativo se não tem rendimento? A mulher dele é aposentada. Ah. A mulher dele vai pagar para ele. Então, facultativo faculta você pagar aquilo que não tem uma atividade, que não tem rendimento. Então, você pode pagar. Agora, não pode pagar como lá como contribuinte individual. Aí não pode. Aí ele tem que provar que estava trabalhando. Fala, Everaldo, só acabar o aí. Vocês todos conhecem o GBOX, né? E outras coisas de exército da vida, né? Então, chegou uma carta lá em casa que eu tinha um pecúlio de GBOX, que eu estive no exército há muito tempo, e chegou lá, você tem 42 mil aqui, certo? E para pagar mais 3 mil, aí tem o telefone do cara, tem tudo, certo? Será possível que isso aconteça, certo? Eu recebi de 63 mil reais. E agora? Você recebeu? Não, aquilo é falsa, aquilo é mentira. Eu também quase joguei fora isso. Não, eu recebi lá, eu tinha 63, falaram que eu tinha 63 mil reais lá. Dá o telefone. Tinha que pagar 5 mil reais, hein? Eu tinha o prazo até tantas horas do dia para fazer isso aí. Tá, recebe lá, eu te dou 50% de 63. Aí eu traz 32 para mim. vou ligar aqui, para ele, você recebe? E eu pago, se quiser, contar de risco, né? Recebe e me manda dinheiro, pronto, né? Pode receber para mim, está autorizado. Fria. Gente, uma boa semana a todos, uma boa noite, viu? Terça-feira nós estamos aqui. Aliás, eu terça-feira não estou aqui, viu? Terça que vem eu não estou aqui.